Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já tem um bom tempo que eu não venho a esta casa, amém? E hoje eu estou nesta casa debaixo de uma nova gestão, amém? Pastor Ademilson, homem de Deus, amém, crente? Aleluia! Algumas pessoas já conhecem aqui a minha esposa, pastor Eliane, que hoje está aqui comigo, amém? E tem um pastor que está caminhando com a gente lá na igreja há uns 3 meses, né, Marcos? Graças a Deus, a esposa dele ficou lá na igreja hoje. Eu falei assim, vai lá porque Deus precisa dar uma sacolejada em ti, crente. Aleluia. E o Marcos está aqui hoje, o Luiz Marcos. A gente tem uma caminhada de quase 20 anos, amém? Acho que há uns 15 anos atrás, ou mais de 15 anos atrás, eu tive o prazer de ganhar ele para Jesus. Me deu muito trabalho, glória ao nome do Senhor, mas se ajustou, caminhou durante um tempo distante de mim, aleluia, e há uns 3 meses ele decidiu vir caminhar comigo. Quando ele deixou de caminhar comigo, ele não era pastor não, ele era membro de uma igreja, da igreja. Depois o Senhor levou ele para outros lugares, amém? Eu morava num outro bairro, mas é próximo de lá, e o Senhor preparou para ele uma trajetória, uma caminhada ministerial, e de repente o Senhor falou para ele, agora que tu está um pouquinho melhor, vai lá ajudar meu céu. É bênção, tá, gente? É porque a gente tem muita intimidade. Amém? Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 6. Quem já abriu, diga, eu já estou na sintonia. Tá bom, só eu que não. Pera aí, amigo. Estou entrando agora. Aleluia. Mas como já estava marcado, é fácil, né? Neemias capítulo 6 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. A gente vai dar um salto para o versículo 9 e depois um salto para o versículo 11. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. O versículo 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Amém? A gente vai dialogar um pouco em cima dessa história de Neemias. Eu acredito que nada que eu fale aqui seja algo inédito. Eu acredito que essa igreja é uma igreja que conhece muito bem a história de Neemias, mas eu acredito que existam algumas pessoas aqui que ainda não conhecem a história e precisam ser edificados e ministrados. Interessante que eu estava ouvindo essa música é uma poesia, né? Seu usado, amor, e ela tem uma mensagem muito forte, muito impactante, e fazendo um link dessa canção que acabou de ser cantada por esta mãe, por este filho, eu estava pensando no testemunho do servo que nos antecedera, contando do assalto, da perda, e como Deus trouxe para ele lições em cima desse acontecimento. E a palavra que me veio à cabeça é suporte. Nós estamos em um tempo muito complicado. Nós estamos em dias muito turbulentos e muito atribulados. E se tem uma coisa que se faz necessário em nossos dias é termos suporte espiritual para conseguirmos vencer toda a pressão que vem de fora e nos desestabiliza em nosso interior. Diga comigo, eu preciso de suporte. Aleluia! E pautado nessa palavra, eu quero tratar de um tema que o Senhor tem gerado ao meu coração a estas semanas. Amém? Eu quero fazer um link da história de Jeremias com uma coisa chamada resiliência.
Pergunte para a pessoa que está do teu lado. Você sabe o que significa resiliência? Aleluia! Glória a Deus. Se tu riu, meu irmão, porque tu está no fogo, então tu sabe muito bem o que é resiliência. Amém? Te proíbo, em nome de Jesus, nesse exato momento, de você entrar no Google. Amém? Já sabe. Porque agora não é fácil, né? Eu estava dando aula um dia desse num lugar. Isso já aconteceu outras vezes, né? Mas esses dias foi bem latente. E eu estava falando num assunto e o aluno fez uma cara assim meio estranha. E na mesma hora ele pegou o telefone. Aí eu, cara de pau, né? Já vai dar uma fiscalizada. Aí eu falei para ele, colabora aí. Bendito seja o Senhor. Então hoje a gente está mais afiado. Antigamente a gente anotava e levava para casa. E só aqueles muito cuidadosos que faziam questão de conferir. Os outros anotavam e se perdiam. Mas hoje, como a gente tem a internet aí no telefone, no smart, o pessoal vai lá na hora. Mas em nome de Jesus, meu irmão, deixa essa internet, amém, sossegada aí e vamos entender o que Deus tem a ministrar para a gente. Diga comigo, como Neemias, eu preciso de resiliência. Diga comigo, como Neemias, eu quero ser resiliente. Nós sabemos que Neemias é o homem que é a figura da resiliência. Nós sabemos que a resiliência é uma palavra que é utilizada na física, na matemática e hoje, mais do que nunca, no nosso dia a dia, na psicologia, pessoal aí que está dando uma de coach, amém, que é a moda do momento. Então a gente sabe que resiliência é algo muito salutar e algo que faz parte da nossa vida. E você sabe que existem inúmeras definições sobre resiliência, mas eu sempre gosto de me valer de um exemplo para trazer a tradução sobre algo. Eu sempre, quando falo de resiliência, eu falo de plasticidade, porque todo mundo, amém, já deve ter se utilizado de uma sacola na vida quando vai ao supermercado. Nós sabemos que os supermercados têm umas sacolas muito chifrinhas, que se você não colocar 2, 3, a compra cai e tu passa no vento. Amém? Bendito seja Deus. Mas ainda existe alguns supermercados que têm uma certa estirpe e eles fornecem para você uma sacola mais resistente. Amém, gente? E você já viu que essa sacola, por mais resistente que ela seja, ela vai suportar uma quantidade de peso. Você pode perceber, você vai no açaí, sei lá como é que é o nome daquilo, você pega lá aquela sacola, você compra aquela sacola e você coloca uma quantidade de coisas dentro daquela sacola. E uma sacola boazinha, não é a top, mas é boazinha. E você já percebeu que você coloca as coisas na sacola e ela começa a esticar, esticar, esticar. E se você colocar uma coisa a mais, pode ter certeza que aquela sacola vai arrebentar. E quando a gente fala de resiliência, a gente fala de plasticidade. Porque se você pega o plástico e você esticar ele, você vai perceber que ele tem uma elasticidade. Amém? Mas você percebe que todo plástico ele tem um limite. Se você esticar aquele plástico, aquela sacola, além do que ele possa suportar, aquela sacola vai arrebentar, vai extrapolar. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente fala desse poder que existe em nós, de uma plasticidade, de estar sempre se superando, de estar sempre se reinventando. Mas por mais resiliente que eu e você sejamos, todos nós temos uma situação limite. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Então não é porque somos resilientes que somos invencíveis e insuperáveis. Todos nós temos uma situação limite. E o interessante é que quando a gente pega aquele texto na Bíblia que diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força será pequena. Eu consigo enxergar nesse versículo uma resiliência, porque a resiliência é uma palavra que está em voga nos dias de hoje.
E muitas pessoas pensam da seguinte maneira: José é resiliente, porque ele sempre consegue tirar lições boas daquilo que acontece com ele. Ele é um verdadeiro crente palmeira. O vento sopra ele para lá, o vento leva ele para cá, e quando a gente pensa que ele vai tombar, que ele vai cair, ele se ergue, ele se reinventa e ele está de pé novamente. Agora comigo, eu sou mais frágil. Qualquer coisa me abala, me abate, e eu já falei para Jesus que eu não aguento prova. Meu irmão, não tem essa. Todos nós temos um poder de resiliência. Alguns já se deram conta, outros ainda não se deram conta, mas Deus hoje vai fazer a escama cair dos seus olhos para você se dar conta do poder resiliente que há em você. Você não mais vai olhar para a dificuldade e vai se espantar, porque quando você se espanta, você perde força, porque você manda embora o otimismo. Mas quando você olhar para a dificuldade agora, você vai dizer: eu vou vencer, porque Deus conhece a minha estrutura. Deus jamais me permitiria viver uma situação que eu não tenho suporte. Então, se Ele está me pondo à prova neste desafio, eu vou em frente, vou dar a volta por cima. Eu sou resiliente. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Neemias era copeiro do rei, um camarada de confiança do rei. Mas Neemias era alguém que estava no status de escravo. Ele não estava servindo ao rei por uma opção. Ele não estava fora da sua pátria, fora da sua cidade, vamos dizer assim melhor. Ele não estava fora da sua cidade por uma opção pessoal. A sua nação, o seu povo, estava vivenciando um juízo de Deus. Durante muito tempo, Deus levanta os profetas para denunciar um juízo que Deus traria para aquele povo. E aquele povo ignorou o juízo, e o juízo veio. E Neemias fazia parte de todo esse processo, e ele estava no status de escravo, ele estava no status de prisioneiro, mas ele estava servindo ao rei, e na qualidade de copeiro, ele era alguém de confiança. Então, mesmo Neemias vivendo uma situação de prisioneiro, o rei e as autoridades encontraram em Neemias predicados para não ver em Neemias uma ameaça, mas para ver em Neemias um homem que tinha potencial para saber dividir as coisas. Eu sei que eu sou escravo, eu sei que eu estou aqui sem, aleluia, a minha vontade, mas se foi me posta essa responsabilidade, eu vou dar o meu melhor. Então você percebe como um traço da personalidade de Neemias, alguém que sabia dividir muito bem as coisas. E uma pessoa resiliente não é alguém que vai aglutinar tudo e fazer aquela tempestade num copo d'água. Ele vai ser alguém que vai separar todas as coisas. Hoje é culto da família, e existem pessoas que elas restringem o relacionamento delas com Deus da seguinte maneira: se meu marido for crente, eu sou também. Se ele cair na gandalha, eu caio também. Se meus filhos começarem a me atribular, eu perco a graça, eu perco a unção. Quando nós vemos Neemias, nós percebemos que Neemias sabia dividir as coisas. Ele tinha um drama de ordem pessoal. Ele era um prisioneiro, mas além daquilo, ele era alguém que havia sido devotado a ele uma confiança, um trabalho. E a gente percebe em Neemias uma inteligência emocional para dividir todas as coisas. O mundo chama de inteligência emocional o que na igreja nós chamamos de sabedoria que vem do alto. Você pode dar glória a Deus, hein, meu irmão? Porque a sabedoria que vem do alto vai te dar suporte para você separar muito bem as coisas.
E de repente, o irmão de Neemias chega até Neemias e traz para Neemias uma notícia. Neemias, nossa cidade foi devastada, os muros foram todos eles destruídos e etc, etc, etc. Quando essa situação chega diante de Neemias, aquela situação o abate. Lembra quando eu falei de resiliência, que todos nós temos essa resiliência, só que alguns já se deram conta e outros não. Só que toda pessoa resiliente, ela tem uma situação limite. E para Neemias, a situação limite foi quando o seu irmão chegou até ele contando, ou seja, os seus irmãos patriotas chegaram até ele dizendo: Neemias, a chapa está quente, nossa cidade foi destruída, estamos arrasados, etc, etc, etc. Diz a Bíblia que quando essa notícia chega a Neemias, aquilo mexe com a animosidade de Neemias. É algo mais forte do que ele, e o semblante de Neemias cai. E o interessante é que o semblante de Neemias cai e ele não consegue fazer semblante, ou seja, fazer cara de aparência. Já viu? Tu tá caído no vento, na prova, aleluia, mas tu tá dando glória, aleluia, sapateando, e tá todo mundo te olhando, aquele cara tá no poder tudo. Mal sabe que ele está numa prova tremenda. Neemias, ele não conseguiu fazer semblante, ou seja, aquilo abateu Neemias de uma tal maneira que quando ele vai servir ao rei, o rei diz: o que está acontecendo? Traduzindo em minúcias, tu está abatido, tu está murcho, cadê aquela alegria, cadê aquele gozo, cadê aquela disposição para servir? E diz a Bíblia que Neemias compartilha com o rei o que estava acontecendo. Mas pastor, aquele rei não era crente. Como assim? Aquele rei se tornou o confessionário de Neemias. Meu irmão, aquele homem seria o instrumento de Deus para que uma porta fosse aberta diante de Neemias. Eu quero que você entenda que quando algo vem ao teu encontro para te abater e para te desestabilizar, não adianta você guardar consigo, você precisa procurar ajuda. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Então o fato de Neemias compartilhar com o rei o que estava acontecendo era uma maneira de pedir ajuda. E de repente, nem Neemias se deu conta, mas Deus estava por trás daquela trama. E o rei dá condições a Neemias. Eu estou pulando a história que você conhece, né? Se eu esquecer alguma coisa, você vai até me explicar. Aleluia! O que o rei faz? Ele abre as portas e ele dá suporte para Neemias, para que Neemias vá, edifique os muros, dá recursos, apoia. Ele é o canal para abrir portas. E o interessante é que Neemias, ele mobiliza outras pessoas para aquele grande empreendimento. E no capítulo 2, versículo 20, Neemias faz menção de uma declaração, deixando bem claro que aquele desejo de reedificar os muros da cidade de Jerusalém não era um capricho dele, mas era um projeto maior. Eu quero que você entenda que estar de pé e se manter de pé não é capricho, é plano de Deus. Sabe por quê? Você não está aqui para ser cauda, você era cauda enquanto você estava no Egito, nas mãos de Baal. Hoje você tem aliança com Deus de honra e Ele te chamou para ser cabeça. Então entenda, meu irmão, Deus tem planos para a sua vida. E Neemias deixa bem claro, essa obra é uma obra que Deus plantou dentro do meu coração. E nós sabemos que quando a gente se dispõe a estar de pé, é uma escolha pessoal. É uma escolha solitária. Mas que mediante o que Deus tem para fazer através da tua vida, Ele vai te dar todo o suporte. Mediante o
o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai te dar todo o suporte. E quem foi o suporte de Neemias? A equipe. O povo que se dispôs a colocar a mão na massa junto com Neemias. Ou você acha que durante 52 dias Neemias ralou sozinho? Não, meu irmão. Aleluia. Eu sei que mandurinha faz verão quando Jesus está no barco. Amém? Mas Neemias não fez aquela obra sozinho. Ele mobilizou uma equipe, um mutirão, e o povo saiu a campo. Então Deus sempre nos dá suporte. Mas pastor, e quando o suporte não vem de pessoas, o próprio Deus vai te dar suporte. O próprio Deus vai te dar suporte. Porque quando o profeta vai lá e confronta Davi acerca do pecado de Davi, ele cai, ele se derrama, ele fica literalmente arrasado. E ele fica tão arrasado que ele diz que chorou a noite inteira e seu leito ficou encharcado. Ou seja, ele usa até uma linguagem exagerada, hiperbólica. Ou seja, ele ficou pranteado, arrasado, quando Deus traz à luz a realidade do pecado de Davi. E Davi teve que se derramar com quem? Com uma equipe? Com um bando de intercessores em volta da cama dele, clamando por ele? Não, meu irmão, era ele e o Senhor se derramando, aleluia, e Deus foi trazendo para ele suporte. E a gente percebe Davi se dando conta dessa necessidade quando ele diz: Deus, não retire de mim o teu espírito. Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus, dá-me um coração puro, um espírito reto. Traz sobre mim um espírito voluntário. Ou seja, ele começa a invocar aos céus para que Deus desse para ele condições para ele recomeçar. Então, ser resiliente é entender que vão haver situações que vão provocar em você alguns fracassos, mas você não vai ver o fracasso como uma situação limitadora ao ponto de você ficar parado, estático, estagnado ali. Não, meu irmão, você vai se reerguer, porque Deus sempre estará disposto para dizer para você: persevere, 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 persevere. Mas se eu perseverar e não chegar a lugar algum, meu irmão, quem persevera chega. Porque diz o livro de Daniel: bem-aventurado é aquele que espera e chega. Porque a gente ouve muita gente: eu esperei tanto, e eu não cheguei a lugar algum. Meu irmão, eu tenho certeza que você não esperou em Deus. Porque se você esperar em Deus, meu irmão, você vai chegar. Você pode até não chegar onde você quer, porque em nenhum momento Deus disse para cada pessoa aqui: bonito, tenha fé, eu vou fazer tudo que você quer. Bonita, tenha fé, e eu vou assinar e tu vai aloprar, fazer tudo que você quer. Não, não é isso. Existe um plano que é maior que a sua própria vida. Aleluia! Existe um plano que é maior que a sua própria vida. Então, meu irmão, vamos recolher a nossa insignificância e vamos olhar para a grandeza do Pai e declarar: eu confio no teu amor e tu tens o que é melhor para a minha vida. Graças a Deus. E o que acontece? Neemias mobiliza essa equipe, e essa equipe começa a trabalhar com Neemias naquela obra. E nós sabemos que quando Neemias começa a trabalhar, Neemias ele começa a se deparar com resistência. E nós sabemos que essa resistência se valeu a partir de 3 figuras: Tobias, Sambalate e Gesem. Nós sabemos que 2 eram governadores e aleluia, era um árabe. É óbvio que esses 3 camaradas, eles não se levantaram individualmente para perturbar Neemias. Eles lideraram motins para acabar
com o trabalho que Neemias estava estruturando. E nós sabemos que para que eu seja uma pessoa resiliente e recomece, eu preciso entender que eu preciso vencer o medo, eu preciso vencer a ansiedade. Você precisa entender, meu irmão, que Tobias, Gesem e Sanbalate está falando sobre esse medo, está falando sobre essa ansiedade e está falando dessa desestabilidade que existe em você para você se dar conta de quem você é. Você pode perceber que quando Neemias começa a fazer a obra, qual foi o levante destes homens? Neemias, vocês vão construir os muros de Jerusalém, mas vocês têm competência para isso? Eu acredito que não. Sabe o que vai acontecer? Vão vir raposas e derrubarão e destruirão esses muros. Ou seja, o que esses homens estavam querendo dizer? O trabalho que vocês desempenharão será tão frágil, será tão fraco, que qualquer um vai derrubar. Ou seja, quando eu me disponho a ser uma pessoa resiliente, eu preciso entender que o medo sempre vai estar à minha frente para tentar me calar, me inibir e fazer com que eu me dê conta do tamanho da minha fragilidade. E se eu sou frágil, eu não posso. Meu irmão, você pode até ser frágil e eu também, mas se o Todo-Poderoso estiver na tua frente, toda fragilidade e vulnerabilidade vai cair por terra e o que você produzirá será algo relevante. Remove esse medo em nome de Jesus. A gente pode trabalhar com medo e a gente vai ver tanta coisa que a gente pode tirar do medo, mas não vamos nos restringir ao medo, não. Nós sabemos que uma outra coisa que eles começaram a fazer, eles começaram a zombar de Neemias, eles começaram a criar situações para que Neemias deixasse de lado o que ele estava fazendo. Nós sabemos que aqueles homens fizeram tudo aquilo porque no fundo, eles olhavam para Neemias e não conseguiam crer que um escravo, um copeiro, um judeu teria uma criatividade tão grande para dar um passo tão desbravador. Sabe qual é o objetivo de Satanás? É fazer com que não acreditemos no poder que temos. Eu não quero trazer uma palavra positivista não, meu irmão, mas eu quero fazer você entender que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós sabemos que essa capacidade que nós temos não é uma capacidade que caiu do céu e se estabeleceu sobre nós. Não, nós sabemos que essa declaração que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, essa declaração dele foi sendo construída, foi sendo consolidada e estabelecida a partir das vivências dele, ou seja, dos dias bons que ele viveu, dos dias maus que ele viveu, das portas abertas, das portas fechadas, das pessoas que o acolheram e das pessoas que o desampararam. Tudo isso foi trazendo sobre a vida dele, não marcas para traumatizá-los, mas marca para trazer sobre ele suporte, fortalecimento e entendimento de que se ele estava passando por tudo aquilo e ele estava conseguindo vencer um dia após o outro, só poderia estar vindo do céu esse poder para fazer ele olhar crendo que Deus o daria vitória. Nós sabemos que Satanás tem atacado a vida das famílias
E nós sabemos que desde sempre as questões de ordem financeira e as questões de ordem de vida a dois sempre foram questões para desestabilizar qualquer tipo de relacionamento. Não somente um relacionamento marital, mas um relacionamento entre irmãos, um relacionamento entre família. E quando a Bíblia fala que a gente precisa se encher do Espírito Santo, esse enchimento não é simplesmente para me habilitar para falar em línguas espirituais, mas é um suporte para que Deus me dê capacidade para eu lidar com essa pessoa que é tão diferente, que faz parte da minha vida e eu faço parte da vida dela. Amém, meu irmão? Neemias, ele teve que aprender a lidar com todas essas dificuldades e com todas estas diferenças. Eu fico imaginando o turbilhão de emoções que Neemias vivenciava. Até porque aquilo que Neemias estava fazendo era algo novo. Ele estava debaixo de uma inspiração que o Senhor trouxe para ele. E você já viu que nós temos um pouco de alienação dentro da gente. Amém? E todos nós, eu estava ouvindo o nosso irmão falar, quando a gente vivencia uma perda na nossa vida, de ordem financeira, ou quando a gente vivencia uma perda no sentido da perda da saúde, uma das coisas que todos nós nos questionamos, a não ser que somente eu e o irmão que deu o testemunho aqui, aleluia, somos fracos para pensar dessa maneira, e o restante é elite, é gente poderosa, de outro nível. Porque a maioria das pessoas, quando passa diante do caos, é: Senhor, eu estou em pecado. Senhor, tu está me cobrando. Senhor, tu está pesando a mão em mim. Deus, onde eu errei? Senhor, o que isso aconteceu comigo? Senhor, eu não queria, acabei de comprar o carro, Deus, eu perdi. Senhor, a poder no teu sangue. Ou seja, a gente sempre tem esse tipo de comportamento. Então você consegue imaginar Neemias passando por todo esse turbilhão de emoções? Você consegue imaginar Neemias diante de uma grande obra sendo atacado? Porque quando a gente está em nome do Senhor, na maioria das vezes, como a gente acredita? Deus vai me honrar. Deus vai me exaltar. Deus vai me abrir portas. O milagre vai acontecer. E nós sabemos que todas estas coisas poderão acontecer ao seu tempo. Mas enquanto todas estas coisas não acontecem, o que muitas das vezes se dá dentro da gente? Uma variação de humor muito grande. Uma hora eu estou bombando, outra hora eu estou bombado. Uma hora eu estou cheio, outra hora eu estou vazio. Uma hora eu estou bem-humorado e outra hora eu estou mal-humorado. A gente vive essa oscilação. E durante esse período de inconstância, sabe quem ganha terreno nas nossas vidas? O adversário. Porque você já viu, quem já foi militar sabe, que fica lá os sentinelas, né, em suas guaritas. E eles ficam ali fazendo segurança para inibir uma possível invasão. Amém, gente? Se o camarada descuidar e se houver algum interesse do inimigo em invadir, se o cara descuida, o inimigo se aproxima, vai avançando, vai ganhando terreno. E qual é a intenção do diabo contra a minha vida e contra a tua vida? Nos desestabilizar. Você já viu que quando a gente é pego de surpresa e alguma situação nos desestabiliza, você já viu que a gente perde a concentração? A gente acaba falando besteira. A gente perde a concentração. E é mais ou menos isso. Às vezes a gente leva a isso: não, eu preciso estar concentrado para fazer a prova, eu preciso estar concentrado para fazer a prova lá no Detran, eu preciso estar concentrado para fazer aquilo outro. Mas assim também é na nossa vida espiritual. E o interessante é que a gente não consegue ficar atento 24 horas por dia. Louvado seja Deus! Mas existem pessoas que não conseguem ficar nem 2 horas por dia.
Aleluia! Ou seja, ele não consegue ficar nem 2 horas por dia. É óbvio que Satanás ele vai ganhar muito mais terreno. E quando Neemias se dispõe a trabalhar nessa obra, ele precisava estar focado naquilo que Deus havia colocado na sua mão. E os homens iam lá e o afrontavam. Os homens iam lá e traziam palavras. Os homens iam lá e criavam situações. E o interessante é que chegou um momento que os homens começaram a perceber que a obra estava sendo concluída, a obra estava sendo findada e eles não haviam conseguido o seu êxito, que era tirar Neemias do foco. E qual foi a última atacada desses homens? Aleluia. Aleluia. Qual foi a última atacada desses homens? Eles enviaram uma mensagem que correu a cidade. E a mensagem que eles enviaram e correu a cidade, porque como eles não conseguiram tirar Neemias do foco, eles pensaram consigo: eu vou fazer com que quem se levantou para ser instrumento de bênção na vida de Neemias se rebelie contra ele e o pare. A Bíblia diz que os homens enviaram na carta uma mensagem, e a mensagem que os homens enviaram fora: Neemias, ele está fazendo essa obra e essa obra está sendo concluída. Não é porque ele ama Jerusalém, não é porque ele ama essa cidade e é um patriota. Na realidade, Neemias, ele tem interesse de se promover politicamente. Então Neemias, ele está fazendo essa grande obra porque ele quer ocupar o lugar do rei. E nós sabemos que o rei era um camarada orgulhoso e inflamado no seu coração. Então é óbvio que quando chegasse essa mensagem até o rei, é óbvio que o rei, de alguma maneira, ia se levantar para parar Neemias naquilo que ele estava fazendo. Eu estou contando essa história para você mensurar, para você compreender os níveis que Satanás, as ferramentas que Satanás usa para destruir-nos. Você pode pegar a construção dos muros da cidade de Jerusalém e você pode fazer um paralelo com a sua vida em família. Você pode fazer um paralelo com o seu ministério. Você pode fazer um paralelo com a sua carreira profissional. Você pode fazer um paralelo com aquilo que Deus te propôs, te incitou para fazer. E não é porque Deus te incitou para fazer que você vai experimentar de sombra e água fresca. Você vai enfrentar de batalhas que virão de fora para dentro. E você enfrentará batalhas que se manifestará de dentro para fora. Então são batalhas externas e são batalhas internas. Mas quando nós temos este suporte, que esta certeza de que Deus estará no nosso lado, estará no nosso barco, a resiliência falará mais alto e eu darei a volta por cima e eu não vou ficar pelo meio do caminho. Na minha vida, a obra será concluída. No meu ministério, a obra será concluída. Na minha vida e família, a obra será estabelecida. Diga para a pessoa que está do teu lado: não desista. E a mensagem foi: Neemias está querendo se promover politicamente. Aí o que Tobias, Gesem e Sanbalat fazem? Eles mandam mensageiros a Neemias, dizendo a Neemias: olha, precisamos nos reunir, porque como você quer se promover politicamente, e Sanbalat e Tobias eram governadores,
A gente precisa conversar sobre isso. Então pare o que você está fazendo e vamos conversar sobre essa questão que foi levantada de que você quer se promover politicamente. Na realidade, não havia intenção em Neemias em se promover politicamente. Aquela carta remetida e multiplicada era uma trama do inferno para tirar Neemias da posição. Porque como os homens não conseguiram parar Neemias, desmotivando Neemias, sabe o que eles queriam fazer? Matar Neemias. Então, ou seja, quando Neemias deixasse de fazer o que estava fazendo e fosse ter com eles, já havia um laço de morte armado. Mas quando eu me disponho a ser resiliente, eu sou focado. E quando eu sou alguém focado, meu irmão, eu não vou me deixar distrair. Mas pastor, a concentração é algo que pode nos escapar facilmente. Quer levar-se? Quer lemandure, quer levar-se? Aleluia! A concentração é algo que pode nos escapar muito facilmente. Mas irmãos, Deus está contigo. Deus está contigo. Pastor, sou meio dislexo, eu me distraio muito facilmente. Meu irmão, Deus é contigo. Ele vai te dar sintonia espiritual. Uma coisa que eu sempre falo lá na igreja, que para o crente ter sintonia, já estou terminando, ele precisa estar sustentado num tripé espiritual. E o tripé espiritual que sustenta o crente para ele ficar concentrado são três coisas. Oração. Porque, meu irmão, quem vê crente desligado é crente que não ora. Aleluia. O tripé é oração. Oração. Qual é o outro tripé? Leitura da palavra. E qual é o outro pé? Jejum. Quando o crente está sustentado nesse tripé espiritual, Deus vai te dar uma sintonia. Tu não vai perder o foco. Esse cão vai ser frustrado. Esse espírito de morte e de falência vai sair de dentro da tua casa e a obra vai ser concluída. E o interessante é que quando Neemias recebe esse convite para parar o que ele estava fazendo, Neemias faz uma declaração que já foi tema de centenas de festividades. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Aleluia! Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o valor disso que eu estou fazendo. Vocês podem não acreditar, mas eu sei no valor que isso tem. E eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Se a tua família tem valor para você, não desista. Se a tua casa tem valor para você, não desista. A palavra é: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Quando Neemias não sai da posição, os homens vão lá uma vez, duas vezes, 3 vezes, 5 vezes, para tentar fazer com que essa palavra de Neemias caia. Porque Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Mas o diabo, meu irmão, ele é de uma sutileza. Bendito seja o Senhor. Se tem uma coisa que o diabo não se dá, é por vencido. A gente muitas das vezes se dá por vencido. Eu não vou fazer mais a prova do Detran, não. Fiquei reprovado 4 vezes. Se deu por vencido. Ah, essa matéria, e não vou fazer agora não, vou deixar lá para o último período da faculdade, em nome de Jesus. Ou seja, quem ficou reprovado 1, 2, 3, ele se deu de convencido. Mas se tem uma coisa que Satanás não se dá, é por vencido. E quando os camaradas ouvem essa palavra, eles tentam contra Neemias 5 vezes ininterruptamente, para tentar ver se Neemias ia se sustentar nesse discurso. Sabe o que falta na gente? Olha para mim aqui, crente bonito. É sustentar o discurso. E aí, irmã? Tu vai abrir mão do meu casamento? Teu casamento? Não, pastor. Meu marido é tribulado, mas Deus vai dar vitória e tudo vai se consertar.
E aí, minha irmã, vai abrir mão, e aí, meu irmão, vai abrir mão do casamento? Não, minha mulher, ela está entrando no eixo de Jeová, chapa tá quente, mas eu não abro mão. Daqui a 6 meses, você volta a perguntar a ele: pastor, não está aumentando mais. Sangue de Deus tem poder. Estou pulando fora do barco. Ou seja, sabe o que falta? Sustentar o discurso. E aí, meu irmão? Não, pastor. Estou aqui fechado com o pastor Ademilson. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. É uma aliança até a eternidade. Ah, é? Jeová bota ele numa prova. Pastor é usado por Deus para ser lixa na vida dele. E tá dando certo não. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ou seja, o que falta na gente é sustentar o discurso. E o que os homens disseram para Neemias? Ah, Neemias, você não está indo até os homens porque você está com medo de morrer. Você não está indo até os homens porque você está com medo de morrer. O que os homens estão falando é verdade. E eu fecho aqui. Olha o que o bonitão do Neemias disse. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Uma pessoa resiliente não foge. Uma pessoa resiliente não entrega os pontos. Uma pessoa resiliente não dá louca e aposta num outro caminho. Uma pessoa resiliente é alguém focado. Hoje é culto da família. E aí, tu vai fugir? E aí, tu vai pular fora do barco? E aí, você vai abrir mão? Quando Neemias diz: um homem como eu fugiria, é como se Neemias estivessem dizendo: peraí, vocês caminham comigo já há 52 dias. Parece que esses 52 dias se multiplicaram em muitos meses, em muitos anos, porque desde que a gente colocou a mão nessa obra para fazer, a gente só experimentou pauleira, a gente só experimentou pancada na cabeça. E vocês estão vendo tudo que eu venho passando, e vocês acreditam num discurso como esse? Vocês podem até não saber quem vocês são. Lembra que eu disse no início que tem um discurso que se diz que nem todas as pessoas são resilientes. Essa capacidade de se reinventar, de se superar, dar a volta por cima. Nem todas as pessoas têm essa capacidade. É o discurso que é sustentado lá fora. Mas eu não quero, nesse momento, me ater ao discurso que é trazido lá de fora. Eu quero me deter à palavra. Porque a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, na realidade, todas as pessoas têm a resiliência na vida dela. Algumas já se deram conta e se utilizam muito bem disso. Outras, por alguma razão, foram massacradas e aquele massacre traumatizou ela. Então, quando ele se olha no espelho, ele não tem uma imagem dele mesmo. O que ele tem é o discurso dos outros. Você é feio, você não pode, você é burro. Já viu como é que na tua vida a obra não avança, não prospera? E não vai prosperar mesmo. Como assim, pastor? Porque ele fica 2 meses, 3 meses, 1 ano. Não deu, ele pula fora. Você já viu que esses camaradas que trabalham cavando poço, e eles entendem que aquele lugar é um lugar que precisa ser estabelecido um poço, e eles cavam até uma profundidade, e eles não acham água. Eles só vão desistir depois que eles tiverem cavado
todas as profundidades possíveis. É uma insistência até ver a água brotar. Então você precisa se dar conta que você não é o que dizem. Você não é o que disseram para você. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então você, a partir de hoje, vai sustentar o discurso. E quando disserem para você, tá com medo, tu vai desistir, tu não vai aguentar pressão, ainda que você não responda audivelmente, que de repente a pessoa vai tomar como peso de provocação, mas você vai proclamar dentro de você mesmo: um homem como eu jamais fugiria. Uma mulher como eu jamais fugiria. Deus me expôs a uma grande responsabilidade. Minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, o meu chamado. E eu não estou disposto a abrir mão de nada disso. Você coloca de pé em nome de Jesus.